pastor evangélico Mateus Caboclo fala a agenda maior das distorções da doutrina bíblica para impor ao país um clima de ódio, preconceito e desrespeito aos direitos humanos. Assista a entrevista. Pastor Mateus Caboclo. Isso. Vamos deixar esse negócio de título, né? Mateus. Muito bom estar aqui conversando com você. Nós vamos conversar sobre o sistema em que nós estamos vivendo no Brasil, sistema político, social, econômico e religioso também, né? Nós estamos vivendo uma sociedade na qual o ódio é estimulado, o preconceito, e os evangélicos estão muito envolvidos nisso através do viés político. Qual é a sua visão dessa situação toda? Eu enxergo todo esse movimento que a gente tem enfrentado enquanto sociedade, enquanto país. Eu percebo que falta muita sabedoria, eu acredito. A gente tem percebido enquanto movimento evangélico no Brasil, que nos últimos anos realmente a gente tem encontrado uma força muito grande social. O último IBGE, por exemplo, demonstra o quanto nós, enquanto faz parte da sociedade, crescemos em número, e isso significa representatividade. E eu percebo que falta muita sabedoria de líderes, de instituições, para instruir, porque representatividade, consequentemente, traz responsabilidade. Porque eu afirmo, e a gente sabe muito bem, que a última eleição foi definida pela igreja. Seja positivamente ou negativamente, independente do seu viés, daquilo que você acredita enquanto posicionamento, a igreja definiu a última eleição. E aí, todo esse movimento, toda essa representatividade e essa responsabilidade trouxe e demonstrou, na verdade, né, o quanto a gente não estava preparado para isso. O quanto falta maturidade para a gente lidar com isso. E a gente tem percebido que muitas vezes a gente tem usado a fé para legitimar ou para chancelar discursos, posicionamentos que são completamente humanos, que não tem nada a ver com aquilo que, quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha para a pessoa de Jesus, a gente observa que são completamente diferentes. Como estimular o ódio, exatamente, como armar as pessoas, exatamente, como desprezar e odiar os homossexuais, sim, os negros, seria, sim, isso? Por exemplo, a gente tem vivido um momento no país onde a gente tem percebido cada vez mais que o racismo tem se tornado algo comum cada vez mais, e cada vez menos as pessoas têm se indignado com isso. Na verdade, o que a gente ouve muitas vezes é que no racismo não existe. E muitas vezes esse discurso e essa afirmativa tão distorcida tem sido chancelada pela igreja. Ou, por exemplo, que a gente não vive um contexto social onde existem uma diferença entre gêneros, uma misoginia, onde o homem e a mulher são vistos de maneira diferente dentro do mercado de trabalho, onde o homem cada vez mais tem a violência contra a mulher. E se a gente for a fundo, a gente percebe o quanto essa violência contra a mulher ela tem acontecido dentro de lares ditos evangélicos. E esse discurso ele é chancelado, por exemplo, pelo discurso de líderes de que você precisa aceitar isso, de uma falsa, uma submissão distorcida da mulher pelo homem, que ela tem que aceitar esse tipo de movimento. E então esse clima tão arisco com a questão do movimento LGBT, onde a gente, enquanto igreja, a gente quer porque quer vencer. A gente vê o homossexual como um adversário e não como alguém que precisa ser alvo do nosso amor. Então a gente olha para a sua postura, para aquilo que ele faz, a gente vê aquilo que a gente acredita enquanto sendo errado, e a gente confunde o pecado, como a gente diz, né, com o pecador, e a gente quer vencer empurrando goela abaixo. Uma pauta moral, e essa pauta moral é que tem sido a bandeira da igreja brasileira desse tempo. Essa pauta moral e social também, a igreja hoje, a chamada igreja, né, que não é realmente a igreja, tem até uma bancada evangélica que contribui para a perda dos direitos dos trabalhadores, dos negros e dos indígenas,
Não é verdade? Sim, a gente vê, por exemplo, a gente acha que a bancada evangélica ela precisa estar no Congresso para ela lutar pelos direitos das igrejas, pelos direitos evangélicos. Quando na minha concepção, só o fato de termos uma bancada evangélica já mostra o quão distante nós estamos do que deveríamos ser enquanto políticos cristãos. Ainda mais quando a bancada evangélica chancela e se junta à chamada bancada da bala, não é? Sim, bancada da bala, Junquilho, bancada da bala, bancada dos ladrões do agronegócio, o quanto a gente tem deixado o meio ambiente ser atingido por uma guerra imperialista e um liberalismo econômico desenfreado em que por uma luta, por uma qualidade econômica de vida, a gente vale a pena abrir mão e baixar a régua de tantas questões, tantos direitos e tantas vitórias que a gente alcançou, agrotóxicos, quantas desastres ambientais a gente tem vivido enquanto nação, e tudo isso tem passado desapercebido pela igreja e na sua grande maioria. Porque eu afirmo, Junquilho, eu posso dizer aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade de Vitória, existem movimentos, existem pessoas que pensam diferente e que têm se posicionado e que têm lutado e têm se juntado para discutir e para pensar o movimento e o posicionamento da igreja, visando não um engajamento moral, mas um engajamento humanitário, um engajamento onde a gente precisa lutar pelo direito de todos, que todos precisam ter acesso aos mesmos direitos. Um ato político. Um ato político. Porque a gente estava conversando, né? Antes da gente gravar, o quanto, por exemplo, às vezes a gente diz que não se discute fé e religião, política, o quanto não se misturam, mas o que a gente precisa entender é que realmente o que não se mistura é um discurso e uma bandeira partidária, mas todos nós somos seres políticos. Quando a gente anda na cidade, quando a gente tem a opção ou não de jogar um lixo na rua, quando a gente tem a opção ou não de tratar alguém diferente da gente de maneira digna, de maneira humana, isso são atos políticos. Jesus fez política. Fez isso. Os apóstolos fizeram política, correto? Exatamente. Em todo o tempo que se relacionavam na cidade, eles estavam fazendo política. Em favor das minorias. Lutando em favor das minorias, porque, afinal de contas, a gente precisa olhar e perceber quem precisa ser alvo do nosso amor. Quem precisa ser alvo da nossa graça, do nosso encontro, porque foi isso que Jesus fez. A gente acredita que Jesus abriu mão do seu lugar e veio a nós que precisávamos desse encontro, e ele veio até nós como gente, como humano, e a gente precisa resgatar esse papel humano da igreja, de olhar para o próximo e enxergar alguém que precisa ser alvo do meu amor. Entendeu? E a gente tem buscado isso. A gente teve algum tempo atrás aqui na cidade de Vitória um primeiro encontro para discutir evangelho e justiça. Tivemos um movimento onde vários líderes religiosos, e a gente pôde conversar e dialogar com pessoas da iniciativa pública, pessoas do movimento negro, pessoas... O Bruno, que é secretário de Direitos Humanos de Vitória, esteve com a gente, deu uma palavra, e o quanto foi enriquecedor. Foi enriquecedor, Junquilho, para todo mundo que estava lá. E esse movimento, ele se reúne sistematicamente, assim, normalmente, e se opõe a ações e movimentos também que estão vindo do governo federal, que vão de encontro aos direitos humanos. A gente tem... Apesar de de fazer parte e não ser da liderança desse movimento, a gente tem feito parte, o nosso objetivo é dialogar. A gente tem buscado mostrar para a cidade que existe um outro tipo de movimento, que existe uma outra igreja, que existem outros líderes que não têm corroborado com esse discurso de ódio, com esse discurso de violência, com esse discurso de desigualdade, de preconceito social, econômico, do quantas perdas que a gente estava falando, né? Nessas questões dessas reformas que tem trazido para as pessoas mais carentes, perdas significativas, e o quanto a gente se importa com isso. E o quanto a gente, enquanto igreja, quer abrir um diálogo com a cidade, com a sociedade, para dialogar e falar assim, será que esse é o melhor caminho?
Vamos encontrar o melhor caminho nessa direção. Vamos trazer luz para esses movimentos. Não vamos demonizar esses movimentos. Movimentos do negro, movimentos dos LGBT. Vamos sentar na mesa e vamos ver aquilo que de alguma forma nos une. Aquilo que pode nos fazer o seguinte: cara, eu acredito que você, apesar de pensar diferente de mim, você precisa ter acesso a direitos. Assim como eu tenho enquanto cidadão, enquanto ser humano, você precisa ter acesso. E até onde a gente puder, a gente vai caminhar junto, porque é isso que a gente precisa fazer como igreja. Mateus, eu quero te agradecer muito a sua participação em Agenda Maior. Eu que agradeço a oportunidade, o privilégio de poder conversar nesse tempo, com um assunto que é tão urgente para a gente e que a gente possa fazer a diferença na nossa cidade, no nosso estado. Você que está nos assistindo, até a próxima.